Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje. E a pergunta de Nana Martin: o que é clínica psicanalítica? Uma pergunta simples, mas poderosa. Na medida que frequentemente a gente identifica tudo que a gente faz na experiência com nossos analisantes com essa palavra que é clínica. Clínica talvez seja apenas uma parte do nosso procedimento, da nossa atitude, da nossa forma de pensar com os nossos pacientes. Nesse livro, Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, eu tentei mostrar como a gente, diante dos nossos pacientes, estamos numa experiência que é também uma experiência de cura. Foi para isso que Lacan retornou aos gregos, foi para isso que ele recuperou a noção, a experiência de Sócrates e o seu desejo atópico, foi para isso que Lacan precisou definir a ética da psicanálise como uma ética pré-moderna, uma ética que remonta às tragédias gregas. Ou seja, uma experiência de confrontação com a verdade e de crítica das relações de poder e de possibilidade de alcançar a verdade e o desejo numa experiência de linguagem. Isso a gente poderia sintetizar, faz parte do que a gente faz parte da cura psicanalítica. Então, cura, a gente não deve identificar com a cura médica, com a remoção de sintomas, com enfim, uma série de atributos que usualmente a gente vê serem alocados para falar de uma coisa que não diz respeito à noção psicanalítica de cura. Tem também uma outra dimensão da nossa prática que diz respeito às técnicas de linguagem, à produção de uma escuta que tem que ver com a poesia, que talvez tenha que ver com a música, que tem que ver com jogos de linguagem, com uma escuta poética, de que aquilo que precisamos dizer para os nossos pacientes depende fundamentalmente da forma, do tempo, da intensidade, de como a gente escuta e de como a gente devolve ou como a gente silencia aquilo que temos pela frente. Essa atividade é melhor caracterizada como uma técnica de palavra, que vem lá desde os gregos, que passa pelos romanos, que passa pelos latinos, que encontra, enfim, uma conversa da psicanálise com diversas áreas, especialmente aquelas como a literatura, as ciências da linguagem, que se dedicam a pensar essa interface humana. Portanto, clínica psicanalítica devia ser reservado para o conjunto de procedimentos que nos afinizam, que nos aproximam do método clínico, do método de investigação clínica. Isso tem uma origem relativamente datável, basta ler o Foucault, o nascimento da clínica, para ver que isso, na modernidade, surge a partir dos últimos anos do século XVIII e exige, então, uma diagnóstica, exige, então, uma semiologia, exige uma etiologia, exige um entendimento de como esses três procedimentos, né? Quer dizer, a arte de escolher os signos e definir quais são os signos que contam para nós, né? No nosso caso, os signos de linguagem, a nossa semiologia, ela é uma parte inarredável da clínica, assim como a diagnóstica, né? Não há clínica sem diagnóstica, não há clínica sem sintoma, sem essa noção-chave de sintoma, que, por exemplo, não é uma noção que a gente vai encontrar na dimensão da cura e não necessariamente vai encontrar na dimensão da terapia também. Nesse sentido, a psicanálise é uma psicoterapia, mas não é exclusivamente uma psicoterapia, ela não é redutível a uma psicoterapia. Temos também essa teoria das causas, a etiologia, que a gente pode dizer, não, isso é uma coisa da medicina. Sim, a medicina tem a sua concepção sobre as causas, mas a psicanálise tem a sua própria, né? Psique, automaton, o significante e sua causalidade, o objeto A e sua causalidade, tudo isso faz parte do procedimento dessa forma de pensamento que a gente chama de clínica psicanalítica. Também as diferentes formas como a gente entende a estratégia e a tática e a política na direção de um tratamento dizem respeito a problemáticas eminentemente clínicas que habitam e definem a psicanálise, sim, como uma clínica. Nesse livro, Os Fundamentos da Clínica, História e Estrutura do Saber Psiquiátrico, Paul Bechery, isso é um clássico, afirma o seguinte: a psicanálise é assim uma clínica, mas nesse sintagma clínica psicanalítica a gente deveria acentuar o psicanalítica em detrimento do clínica. Isso concorda com o que eu tentei passar até aqui. Também Lacan, em alguns momentos, diz que a psicanálise pertence a essa antiga tradição que nos precedeu, que é a tradição da clínica, mas ele não sabe direito como a gente teria acrescentado, melhorado essa tradição. Portanto, não há muita dúvida
né? A psicanálise ela emerge a partir da clínica, não só da clínica, mas também da cura e da tradição das terapias. E quando a gente fala então em clínica, a gente fala nessa experiência de montar, né, o diagnóstico, a direção do tratamento, de compor a nossa semiologia e de articular a nossa teoria da causalidade. Quem quiser receber o nosso Falando Nisso em primeira mão, é só se inscrever no nosso canal aqui embaixo.